Preciso dividir com vocês a experiência que eu tive ali. Eu tenho certeza que isso pode agregar bastante você. Sou motoboy, eu estava fazendo entrega. Cheguei na casa da cliente, chamei e a cliente saiu. Só que a cliente estava com um bebê. Aí ela deixou o bebê na sala, provavelmente no berço, e veio pegar a entrega comigo. Quando ela veio pegar essa entrega comigo, a bebê começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou, mas chorou um absurdo. Porque provavelmente ela viu que a mãe saiu, deixou ela só, ou ele, né? Eu não tenho certeza do sexo. E aí, ela achou que não tinha mais ninguém ali com ela, só que a mãe estava na porta me atendendo. E eu escutava ela chorando. E como chorava bastante, eu até assustei porque o choro era de muito desespero. Aí eu virei para a mãe dela e falei assim: nossa, que é isso? Que absurdo. Porque o choro era desesperador. A criança estava rasgando a garganta na sala, gritando. Com medo, porque estava só. Aí a mãe virou e falou bem assim: tá vendo aí? É desse jeito. Então a mãe passa ali o dia todo cuidando, o pai trabalhando. E a criança, acostumada com a presença da mãe, por um momento que ela afasta, a criança se desespera. Então quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente do que eu tô falando. Beleza, e o que isso tem a ver comigo e com você? Eu estava analisando a situação e pensando se por um instante Deus se afastasse. Se por um momento Deus simplesmente saísse de perto da gente, o que seria de nós? A Bíblia fala que uma criança, ela vê a mãe como se fosse Deus. Mas e a gente? Como é que a gente vê Deus? A Bíblia fala que o inimigo ele é como um animal que roda a presa, esperando o momento certo de dar o bote. E se Deus se afastasse da gente, eu tenho certeza que o inimigo ele não iria querer nos adoecer, não queria nos machucar. Ele simplesmente iria querer acabar com nossa vida, ceifar nossa vida. Na primeira chance que ele tivesse com Deus se afastando, ele acabava com a gente para a gente não ter nenhuma chance de viver e poder servir ao Senhor. Porque o que o inimigo teme é que um desviado volte a servir a Deus, é que alguém se arrependa de seus pecados e aceite a Jesus. Então, para que isso não aconteça, ele não corra esse risco, ele ceifa a vida da pessoa. E se Deus se afastasse, isso que iria acontecer. O inimigo ia lá e resolveria tudo. Mas às vezes parece que ele se afastou. Às vezes a gente ora, parece que a oração não passa do teto. Às vezes a gente passa por um momento difícil e a gente só presencia o silêncio de Deus. É muito difícil essa parte, porque a gente sofre muito esperando a resposta de Deus e parece que a gente não recebe. A gente grita na oração, clama, mas parece que Deus não está lá. Mas existe algo interessante aí. A mãe estava presente. Por mais que a criança não via, a mãe estava lá. Por um instante, a mãe só deu uma afastada para pegar a encomenda, mas ela estava lá. Então o que acontece na nossa vida? Em nenhum instante Deus nos deixa só. Porque para Deus a gente é igual criança que não tem como se defender do inimigo. Uma criança que precisa ser alimentada espiritualmente, que precisa de vestimenta espiritual, porque às vezes a nossa vestimenta está estragada, a nossa armadura ela está sem força, está quebrada. Então a gente precisa desse amparo espiritual. E quando Deus vê que a gente precisa disso e que está em silêncio, é porque a gente precisa chamar mais alto. Porque quando a criança gritou mais alto, a mãe já caçou um jeito de pegar a encomenda e já voltar. E às vezes o nosso clamor, ele está muito baixo. Está clamando pouco. Para que haja mais um mover de Deus. Então o que acontece? Deus ele não está fora do seu quarto. Deus ele não está fora da sua casa. Deus ele não está fora da sua vida. Deus se faz presente. E se você está vivendo esse momento do silêncio de Deus, eu preciso que você entenda que talvez o segredo é o clamor. Um clamor mais direcionado a Deus. Naquele momento a criança esqueceu de tudo, de que estava brincando, que estava fazendo e só queria a mãe. E tem hora que a gente tem que deixar tudo de lado e querer só Deus.
deixar um pouco a internet de lado, deixar os vícios de lado, deixar as fraquezas de lado e querer só Deus. Botar o joelho no quarto e falar: Senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso de um abraço, eu preciso de um abrigo. Jesus está pronto para nos ajudar. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, porém os nossos pecados têm nos afastado de Deus. Então, se eu for te perguntar o que pode ter feito que Deus tenha se silenciado na sua vida, você acha que foi o quê? Qual pecado que você possa estar cometendo, qual fraqueza, ou porque talvez você simplesmente parou de orar mais, parou de buscar mais, mas o que pode ter gerado na sua vida esse silêncio de Deus? Pare e reflita. Porém, eu quero que você tenha certeza, Deus não está surdo, e Deus ainda é o Deus onipresente, onisciente, é o Deus que é todo poderoso, o Deus que se apresentou para Abraão e disse: eu sou todo poderoso. Ele não é meio poderoso, ele é todo poderoso. Foi assim que ele se apresentou para Abraão. Então Deus, ele não é meio poderoso, ele é todo poderoso na sua vida. Ele pode mudar o quadro, ele pode mudar a situação, mas é hora de você, nesse momento de silêncio, olhar um pouco para a sua vida e ver os ambientes que você está frequentando, as pessoas que você está andando. Porque talvez possa ser isso. Talvez possa ser isso que tem gerado um silêncio de Deus na sua vida. Não que Deus tenha se afastado. Ele está aí, porque Ele é onipresente. Mas a gente precisa, uma hora na nossa vida, parar e refletir o que a gente está fazendo. Se você tem um ministério, por que você não está tocando esse ministério? Se você é casado, será que você está sendo um bom marido? Se você é uma esposa, está sendo uma boa esposa? Se você é um filho, você está sendo um bom filho, cuidando dos seus pais? Você está sendo um bom funcionário? Enfim, como é que está a sua vida? Então, se você está nesse momento de silêncio de Deus na sua vida, eu te digo, Ele está presente e Ele quer ouvir o seu clamor. Por mais que pareça difícil para você, Ele quer ouvir o seu clamor. Então não pense que você vai sair da igreja porque tá difícil, as coisas não se resolvem, porque lá tá cheio de fofoqueiro, porque lá tá cheio de gente que fica cuidando da sua vida. Não saia da igreja por isso, mas procure se aproximar mais de Deus para que dentro da igreja você seja a diferença. A Bíblia diz que sem sinais eles não crerão. Para que haja sinais em sua vida, que Deus é contigo, para que as pessoas te respeitem mais em crer naquilo que você fala, é necessário que você tenha uma intimidade melhor com Deus. Será que está tendo sinal que Deus é na sua vida? Nesse silêncio, Deus está esperando o seu clamor. Aquele clamor sincero que você precisa dele. Então, analise a sua vida, o que você está fazendo, como é que está a sua vida de oração, como é que está a sua vida de jejum, como é que está a sua vida de renúncia. Porque pode ser isso que está gerando o silêncio de Deus na sua vida. Então acredite que Deus pode mudar essa situação e te responder, mas antes olhe para você. E eu te digo, Deus está no seu quarto. Deus está na sua casa. Mas como é que está essa sua intimidade com Deus? Se esse vídeo chegou até você, pense em renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus. E coloca na sua cabeça, a sua oração não é vã. Deus tem ouvido tudo. Deus tem ouvido o clamor, Deus tem ouvido a dor que você está sentindo. Ele está aí. E eu te digo, olha, simplesmente clame e não duvide. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não vê. Pela fé, muitos na Bíblia alcançaram promessa. E Deus está falando através deste vídeo com muitas pessoas que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele está aí, Ele não se afastou. Porém, esse momento de silêncio é um momento em que você tem que aumentar o seu clamor. E para aumentar o seu clamor, você tem que renunciar a algumas coisas. Porque a maneira que você pode aproximar de Deus é se afastando do mundo, porque Ele é um Deus santo. Tá passando um caminhão aqui, tá um barulhão. Pronto, passou. Certo? Esse barulho não vai atrapalhar o propósito. E aí, quando aquela mãe voltou, a criança se acalmou, porque ela pegou a criança no colo, deu alimento e se acalmou. E quando Jesus entrar nessa causa, quando Deus entrar nesse negócio, Ele vai te pegar no colo, vai te abraçar, Ele vai te dar uma vestimenta nova espiritual, Ele vai te renovar, Ele vai te alimentar espiritualmente, vai te dar força, vai abrir as portas, trazer a providência. Porém,
não deixe de clamar. Deus já está chegando nessa situação. Assim como a mãe chegou e tudo se resolveu, Ele está chegando na sua vida. Porque Ele sabe o como você é pequeno e como você precisa dEle em sua vida. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Assim como aquela experiência me trouxe uma reflexão, espero que tenha chegado para você também. Então deixa seu like, comente, compartilhe com alguém que é importante para você. E não se esqueça, Deus está ouvindo a sua oração. Mas clame ao Senhor e se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente abaixo o que você achou do vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Meu nome é Júnior Trindade e essa é minha contribuição.